Shalom Braha, quarta parte do estudo de Bamidbar, Parashá Bamidbar, 5.782, agora no capítulo 3. Essas são as gerações de Arão e Moisés, no dia em que falou o Eterno a Moisés no Monte Sinai. Esses são o nome dos filhos de Arão: Nadab, primogênito, Abiú, Elazar e Tamar. Esses são o nome dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, que foram consagrados para exercer o sacerdócio. E morreram Nadab e Abiú diante do Eterno, quando ofereceram fogo estranho diante do Eterno no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, e exerceram o sacerdócio Elazar e Tamar na presença de Arão, seu pai. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, põe-na diante de Arão, o sacerdote, e o servirão. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda que recai sobre toda a congregação diante da tenda da reunião, para fazer o serviço do tabernáculo. E guardarão todos os objetos da tenda da reunião e a guarda que recai sobre os filhos de Israel, para fazer o serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados. E Arão e os seus filhos designarás, e eles guardarão o seu sacerdócio, e o estranho que chegar será morto. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Eis que eu tenho tomado os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a matriz entre os filhos de Israel, e serão meus os levitas, pois todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, eu consagrei para mim todo primogênito de Israel, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Eterno. Isso é uma coisa que é muito importante entender. O amor de Deus por toda a sua criação, ou seja, por toda a humanidade. Quando ele foi obrigado a matar os primogênitos no Egito, Deus tem o controle da vida e da morte. Para ele não tem diferença. Mas o valor da vida nessa terra, nesse plano, vamos falar nesse plano espiritual, é muito importante. Por isso que não há perdão na Torá para aquele que assassina alguém, né, que mata sem motivo. Sabe, embora a alma volte para ele, porque é parte dele, né, o que essa alma estava fazendo aqui, a missão dessa alma nesse plano é muito, muito importante. Então, mesmo quando ele tem que tirar essa alma, a dor e o espaço que fica nesse mundo é muito grande. Então, o que ele fez? Ele pegou os primogênitos de Israel e tomou em lugar dos primogênitos do Egito. Mas no caso do bezerro de ouro, quando eles pecam, porque não haveria sacerdócio em Israel, não segundo como nós temos aqui. Então, cada família teria o seu sacerdote, esse seu sacerdote seria o primogênito. Só que, no caso do pecado do bezerro de ouro, os primogênitos da maioria das tribos foram os primeiros a se corromperem. E muitos desses morreram. Mas a tribo de Levi é que se colocou a se santificar e não participou de toda aquela orgia, e se prestou a santificar. Então os levitas foram escolhidos, embora o primogênito ele tem que ser resgatado. Tá? Então, a gente tem uma cerimônia que chama Pidyon Aben, em que se dá um tanto valor em prata para o sacerdote, um descendente de sacerdote, tá? Como pagamento pela alma desse primogênito, porque ele pertence a Deus, e Deus não aceita sacrifício humano de forma alguma. Não existe na Torá pedido de sacrifício humano. Só sangue de animal é derramado, mas isso é outra coisa. Sabe? Então os levitas, eles são tomados no lugar dos primogênitos para servir a Deus, então eles são de Deus. Então a Levi não é dado terra para trabalhar, para negociar, para fazer comércio, fazer plantação, seja o que for. Eles receberam pequenas partes só para manutenção, em volta das cidades onde eles moravam, porque a função do levita era ensinar a Torá, os mandamentos, estatutos e leis para todo Israel.
Essa era a função deles. Então o amor de Deus por toda a vida é muito grande. Então aqui nós quebramos muito daquilo que fala desse Deus do Velho Testamento mau, que mata. Sobre as famílias da terra de Canaã, que Israel entra, é uma outra história. Por causa do pecado dessas vidas, dessas populações, eles foram exterminados, como a gente vê hoje. Mas falamos disso em outro momento também. Continuando. Versículo 14. E falou o Eterno a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi pelas casas de seus pais, por suas famílias. Todo varão da idade de 1 mês em diante o contarás. E contou Moisés conforme a ordem do Eterno, como lhe foi ordenado. E foram estes os filhos de Levi por seus nomes: Gershon, Queat e Merari. Esse é o nome dos filhos de Gershon, pelas suas famílias: Libni e Shimi. E os filhos de Queat, pelas suas famílias: Amram e Shar. Esse Amram é o pai de Moisés e Arão. Hevron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias: Mahli e Mushi. Essas são as famílias de Levi, pela casa de seus pais. De Gershon, a família de Libni e a família de Shimi. Todos são as famílias de Gershon. Os que foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês em diante, agora já se conta o levita desde o seu nascimento, ou seja, tem 1 mês, ele já é contado. 7.500. As famílias de Gershon, atrás do tabernáculo, acamparão no lado do ocidente. E o príncipe da casa do pai dos Gershonitas será Eleazar, filho de Lael. E o cargo dos filhos de Gershon na tenda da reunião será a guarda do tabernáculo. A tenda e a sua coberta, o véu e a entrada da tenda da reunião, e as cortinas do átrio e o véu da entrada do átrio. Estes estão sobre o tabernáculo, sobre o altar, em redor e suas portas, para todo o seu serviço. De Queat, a família dos Amramitas, as famílias Itzharitas, a família dos Hevronitas e a família dos Uzielitas. Esses são as famílias de Queatitas, segundo o número de todo varão da idade de 1 mês em diante. Foram 8.600 que tiveram seu cargo à guarda da santidade. As famílias dos filhos de Queat acamparão ao lado do tabernáculo ao sul. E o príncipe da casa do pai das famílias dos Queatitas será Elitsafan, filho de Uziel. A seu cargo terão a guarda da arca, da mesa do candelabro, dos altares, dos objetos da santidade, com que servirão, e o véu da santidade e todo o seu serviço. E o príncipe dos filhos dos levitas será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, na superintendência dos que cuidam da guarda da santidade. De Merari, a família dos Mahlitas e a família dos Mushitas, essas serão a família de Merari. E os que deles foram contados, segundo o número de todo varão da idade de 1 mês em diante, foram 6.200. E o príncipe da casa do pai da família de Merari, Suriel, filho de Abihail. Sobre o lado do acampamento do tabernáculo acamparão ao norte, e a cargo dos filhos de Merari estarão as tábuas do tabernáculo, suas barras, suas colunas, suas bases e todos os seus objetos, e todo o seu serviço. E as colunas do átrio em redor, e suas bases, as suas estacas e as suas cordas. E o que acamparão diante do tabernáculo, ao lado do oriente, defronte da tenda da reunião, serão Moisés, Arão e seus filhos, que cuidarão da guarda do santuário em prol da guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se aproximar será morto. Todos que foram contados dos levitas, que contaram Moshe e Arão, por mandado do Eterno, segundo suas famílias, todo varão da idade de 1 mês e diante, 22.000. Nós temos uma coisa maravilhosa. Falamos aqui sobre as faces, né? Do leão, do boi, né? Do homem, da águia. Agora que nós estamos falando da santidade. Dos 3 filhos de Levi, Gershon, Merari e Queat, Gershon carregava tudo que era tecido. Queat carregava tudo que era santo. E Merari, tudo que era madeira, tudo que era estrutura. Os tecidos representam as nossas orações, a nossa vontade de chegar a Deus, nosso esforço de jejum, de busca, ou seja, avodá, né, o nosso serviço divino, avodá halev, o serviço do coração. Merari
para eu não confundir, senão confunde tudo. Exato. O Merari carregava as madeiras, que são as nossas ações. Ou seja, as nossas ações corretas, verdadeiras, que nós temos junto com as nossas orações, no centro, nós temos o filho do meio, o Kiat, que é a santidade, o serviço. Né? Que ele carregava a arca da aliança, o candelabro, a mesa dos pães, né? O altar de ouro, o altar do sacrifício. Isso aqui é o cerne da vida do homem. Porque você viu que as faces representam, vamos falar assim, partes do nosso caráter, das nossas atitudes, vamos falar assim, a base das nossas atitudes. A intrepidez, a força, né, a humanidade, né, e a justiça, ou seja, a visão. Agora nós estamos falando do cerne. O nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o homem, ou seja, nossas orações, nossa busca para Deus e as nossas atitudes aqui na Terra. Esse centro, isso aqui, que está junto com essas faces, nos faz inteiros. E o centro que nos leva a orar são as atitudes da Torá, são os mandamentos da Torá. Que nos leva a agir são os mandamentos da Torá. Então, as nossas ações são revestidas pelas nossas orações. E as nossas orações são sustentadas pelas nossas ações. E as nossas orações, as nossas ações e todas as nossas visões e atitudes e traços de caráter têm que estar focado na Torá, nos mandamentos da Torá. Isso é a grande chamada dessa paraxá. Sabe, é um pouco complexo, mas se você assistir mais, você vai entender um pouco mais. Nós vamos continuar na próxima parte.